Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui com o Jonathan e o nosso convidado de hoje é o Dr. Lucas Salgado, ele que é intensivista pediátrico. Isso aí. Doutor, seja muito bem-vindo à mesa, prazer em recebê-lo aqui. Que isso, prazer é todo meu. Agradeço pelo convite. Vamos bater um papo legal hoje. Perfeito, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, só para saber um pouco da sua história. Claramente você é carioca, você fez faculdade lá no Rio, você fez em Vassouras, você tinha falado pra gente. Faculdade em Vassouras, interior do Rio. E aí como que surgiu o seu interesse pela medicina? Então, é até meio curioso, né, falar isso. Eu não tenho médicos assim na família, né? Eu tenho uma irmã, mas é por parte de pai, que é médica, ela cresceu um pouco longe de mim, porque quando eu nasci ela já era mais velha. É a única médica que eu tinha na família. Mas na época do pré-vestibular, ensino médio, aquela coisa toda, eu ainda era muito criança, né? Eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer vestibular, no terceiro ano. Não tinha muita maturidade, então eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu queria ser, que era jogador de futebol, mas não deu certo, né? Infelizmente eu tive que largar o futebol por conta das drogas. Tive um sério problema com as drogas das pernas. Não deu pra jogar futebol. Preocupado que tava sério falando isso. E aí, por conta disso, eu acabei tendo que fazer uma graduação. E eu fiz vestibular para odonto, fiz vestibular para direito e fiz vestibular para engenharia inicialmente. E passei para odonto e passei para direito. Me matriculei nos dois, resolvi fazer uma semana de odonto. Aí a faculdade estava puxada, eu vi que era um negócio ia ser difícil, ia ser prolongado. Meu pai era dentista, falou muito na minha cabeça para eu não fazer odonto, porque não era uma profissão que estava legal, que eu ia estudar bastante, eu poderia estudar um pouco a mais e fazer medicina, que ia ser um pouco melhor para o meu futuro, né? E que a odontologia estava em declínio. E aí eu acabei sendo convencido e resolvi entrar no cursinho, pós-ensino médio, estudei ali mais 6 meses, logo em seguida passei para Vassouras na turma de meio de ano, né? Ah, legal, perfeito. E aí começou lá. Comentar que eu também tive o mesmo problema com as drogas, então, cara. Então, problema sério. Muita gente afastada do futebol por causa disso. Também era meu sonho, mas tive que ser abandonado por conta disso. Adorei, excelente. E aí, durante a faculdade, né, voltando agora, né, que a gente abandonou o futebol, como que surgiu o interesse na pediatria? Olha, a gente quando está na faculdade, né, é muito difícil a gente entrar já sabendo o que quer. Muitas vezes você tem um pai que é cirurgião, você tem uma mãe que é obstetra, um irmão que é pediatra, e você quer seguir o caminho dele, porque você acha legal, você acha bonito, entendeu? Tem um colega pediatra que o filho dele está na faculdade de medicina, está no terceiro ano e fala que quer ser pediatra, porque ele vê o pai dele, ele vê, né, como uma pessoa legal, tem aquela admiração, então acaba pensando, poxa, eu quero ser pediatra. Mas a gente entra então na faculdade algumas vezes com essa ideia. Só que ao longo do curso, a verdade é que você vai descobrir outras vertentes daquela especialidade e você acaba sendo muito influenciado pela faculdade que você está. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem tempo, às vezes, de ter muita vivência na especialidade. Então, a gente acaba escolhendo uma especialidade de acordo com o professor que você tem, de acordo com o internato que você fez. Poxa, o internato onde eu fiz foi super legal em ortopedia. Cara, eu vou fazer ortopedia. Poxa, cara, adorei o internato de cirurgia, meus professores de cirurgia foram bons, vou fazer cirurgia. E comigo aconteceu mais ou menos isso. Eu tive professores excelentes de pediatria em Vassouras, a cadeira de pediatria era muito boa, tanto durante a graduação quanto também no internato, e isso acabou favorecendo que eu escolhesse essa especialidade. Já tinha uma queda pela pediatria, sempre gostei de estudar pediatria, e aí acabei escolhendo por conta dessa influência, por gostar de estudar pediatria e por ter excelentes mestres que eu tive o prazer de ter aula durante a graduação. Maravilha, faz sentido. Realmente a gente vem trazendo essa discussão aqui que tem muitos professores que acabam influenciando a gente durante a graduação, né? A nossa faculdade, né, inclusive você está lá com a gente, Sim. A parte de pediatria eu particularmente acho bem forte. Os nossos preceptores que a gente teve durante
era o 7º e 8º período. O 7º e 8º período, acho que foram os melhores preceptores dos períodos, assim. Jó também era bem bom, os preceptores. Então, você e os colegas suas que estavam ali, a doutora Carol sempre perguntava pra gente, o que vocês estão achando? Sempre pedindo feedback dos preceptores. Eu acho que foi bem bacana, né? Você que gosta de pediatria aí, você pode até falar, né? Que era bem positivo, né? Tem que falar você que não gosta, gostou. Exatamente. Não sei se chegou a pegar no áudio, mas ela falando que até eu que não gosto de pediatria, achei não vou falar uma cadeira, porque a gente não tem muito disso, né, na faculdade, mas uma área muito boa mesmo, né? Não o suficiente para me convencer, mas é porque eu tenho uma restrição com crianças, assim. Com certeza. Não, eu também tive cadeiras excelentes, professores excelentes. Eu pensei, por exemplo, em fazer ortopedia uma época da faculdade, quando eu estava tendo aula de ortopedia, acho que no 8º período, inclusive cheguei a acompanhar um professor em horário extracurricular, sem ganhar nada, só para ir tendo essa experiência, vivência da ortopedia, entrava em cirurgia com ele, fiquei acho que uns 2 ou 3 meses indo direto. Mas acabou que eu fui para pediatria mesmo. Mas eu descobri que eu queria pediatria de verdade no meu 9º período, no primeiro período do internato. Na minha faculdade tinha uns estágios que eram concurso, você fazia prova para ser estagiário do hospital em determinada área. E eu por condições ali da vida, na época, problemas familiares, eu não consegui fazer a prova para o estágio de pediatria. Eu consegui só chegar a tempo de fazer a última prova, que era o estágio de GO. E eu passei para ser estagiário de GO. E eu fazia um plantão toda sexta-feira à noite, era o meu estágio de GO, obrigatório, né? Assim, mas eu fiz um concurso para ter aquele estágio, ter o certificado, igual a gente faz prova para a Liga, por exemplo. Fiz prova para esse estágio, na minha faculdade tinha isso. Só que o GO ele atendia do lado do pediatra. E era um hospital de interior, às vezes o movimento estava tranquilo, e eu acabava me bandeando ali para o lado da pediatria, que naquele dia, por coincidência, não tinha estagiário. Então, com o passar das semanas, eu acabei meio que ficando nos 2 estágios. Eu ficava na GO, era minha obrigação, mas quando estava tranquilo eu ia lá ajudar na pediatria. E aí eu fui vendo que realmente era aquilo que eu queria, até que o plantonista da sexta-feira à noite, que era um professor meu, me convidou para ficar junto com ele no plantão, ajudando, e eu troquei o meu dia do estágio de GO para outro dia, para poder ter a sexta-feira livre, para poder ficar com ele no plantão. Ele me dava uma ajudinha, uma remuneração, né? A gente que é estudante, qualquer conta na cantina aberta que ele liberar seu nome, você já vai ali, né? Então, para mim era a situação perfeita, porque eu aprendia com o cara, entendeu? Ia me soltando na pediatria, porque era eu, querendo ou não, eu tinha certas responsabilidades ali, e ainda ganhava, né, uma mixariazinha ali para estar junto com ele, para ajudar nos atendimentos, nos pedidos de exame, evolução, vai lá examinar uma criança, vai colhendo uma história que eu já estou chegando. Era um pediatra só de plantão na época lá, né? Então, e tinha intercorrência na enfermaria, tinha que mudar uma prescrição, por exemplo, alguma coisa, e eu ficava com ele ajudando nesse plantão. E aí eu falei, cara, é pediatria mesmo que eu quero fazer, bati o martelo, e aí a partir daí, do 9º período, eu só direcionei praticamente o meu estudo para pediatria. Legal, perfeito. Muito legal essa experiência de você ter essa possibilidade de fazer. O Rio de Janeiro é bem prático, assim, né? Vários médicos que vieram do Rio falaram que tiveram experiências parecidas com a sua, assim, de poder fazer um estágio, mesmo que baixa a remuneração, tinha uma remuneração. Isso é fantástico. Sim, e lá no Rio de Janeiro, eu não sei se ainda é assim, tá? Mas no Rio de Janeiro era muito comum o acadêmico fazer plantão fora. Então você tinha aqueles hospitais ali da periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, Baixada Fluminense, Belfort Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, e você tinha os hospitais do interior ali também, por exemplo, Mendes, Paracambi, aquele interior ali, aquela região sul fluminense, que você era meio que contratado para fazer parte do plantão, determinado dia, remunerado. Então você ganhava ali, por exemplo, R$100 por plantão na época, para ajudar no plantão como acadêmico, e ao mesmo tempo você estava aprendendo, porque tinha sempre um médico responsável ali no local, sempre tinha um pediatra no local, por exemplo, no meu caso, entendeu? Então eu no 10º período, por exemplo, eu tocava um pronto-socorro de pediatria na Baixada Fluminense, lá no Hospital Prozim, em São João de Meriti.
toda terça-feira, de 7 da manhã às 19 horas, eu ralava no pronto-socorro, via criança na enfermaria, admitia criança que vinha transferida. Tudo isso tinha um pediatra me supervisionando, checando para carimbar, para ver se estava tudo certinho, mas eu estava ali ralando, eu era como se fosse um plantonista mesmo, entendeu? Como se fosse um residente, vamos dizer assim, como se fosse um R1. E isso me engrandeceu demais no meu estudo de pediatria. Tanto que quando eu vim para São José dos Campos fazer o último período do internato, nem deixei vocês chegarem, né? Já fui me adiantando, perguntar como é que eu vim parar em São José. Então eu já vou falar logo. Só vai. Falo um pouco, né? Então, quando eu cheguei em São José para fazer o último período do internato, o 12º, que era eletivo na minha faculdade em Vassouras, antigamente, quem passava em todos os estágios, foi aprovado, beleza. O 12º era eletivo, 5 meses só eletivo. Escolhe o que você quer. Vai fazer uma prova, mas aí você escolhe o que você quer. Eu escolhi fazer pediatria. E a minha faculdade tinha convênio com o Hospital Municipal aqui de São José dos Campos. Então, muita gente de Vassouras vinha para cá fazer o estágio, porque era da região, tinha muita gente aqui da região. Guará, Cruzeiro, São José dos Campos, entendeu? E aí eu acabei escolhendo vir para São José dos Campos, porque a minha namorada na época era de Cruzeiro e ela já era combinado que ela ia vir para cá no último período, eu ia continuar no Rio de Janeiro lá e depois a gente se encontrava no final da faculdade. Só que quando você acha uma mulher muito bonita, muito simpática, muito legal, você não pode ficar longe dela, porque senão ela vê que é bom ficar longe de você e aí a gente larga, entendeu? Então eu vim atrás dela. No último dia, na última chance de se inscrever para vir para São José, eu implorei a coordenadora lá do curso, falei, pelo amor de Deus, deixa eu ir, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ir atrás dela, se ela eu ficar longe dela, vai que ela gosta, vai que ela acostuma, deixa eu ir para São José, pelo amor de Deus. Aí eu vim para São José dos Campos, entendeu? Vim atrás dela. E aí, me apaixonei pela cidade. Fiz 5 meses direto de internato, só na pediatria. Na época não tinha internato ainda no hospital. Sim. Eu era o único interno da pediatria. Eu rodei 1 mês em cada área da pediatria. Então, eu rodei na NEL, lá no alojamento conjunto. Rodei no pronto-socorro, setor de observação, setor de enfermaria. Não lembro mais se tinha mais algum setor. Acho que eu rodei de novo no pronto-socorro, que eu tinha gostado. Acho que era o que eu mais gostava na época, na emergência. E depois disso eu falei, cara, é isso mesmo que eu vou fazer, eu quero fazer residência aqui de pediatria. Então terminou o internato, meu internato terminou, me formei no meio do ano, formei em agosto mais ou menos, julho. Peguei para estudar até o final do ano, em dezembro fiz a prova, entrei na residência no ano seguinte, em março, e modéstia à parte, eu era extremamente mais avançado do que os meus colegas de residência que estavam entrando junto comigo, mas porque eu tive esse privilégio de ter essa experiência. Lógico que depois disso se equiparou, todos nós tivemos o mesmo conhecimento, todos tivemos o mesmo crescimento, né? Eu só tive a oportunidade de começar um pouco antes, mas tive uma turma excelente de residência também, que foi aqui no Hospital Municipal. E por isso que eu acabei vindo parar aqui em São José dos Campos, a cidade que eu gosto, né? Aqui é muito bom, bom mesmo é viver em São José. Então eu não pretendo mais sair daqui, saí 2 anos só para fazer outra residência, mas já querendo voltar para cá, sempre com o pé aqui, né? Nunca deixei de ver São José dos Campos. Nossa, que experiência incrível. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade de fazer um semestre inteiro de uma matéria só. Deve ter sido muito bom para você que já sabia o que você queria, né? Isso, é bom para quem sabe já o que quer, porque ele vai para essa área e ele confirma aquilo. Ou então para quem está na dúvida ainda, poxa, rodei já no internato, em todas as disciplinas, mas espera aí, cara, eu gostei da ortopedia, mas eu também gostei da cirurgia geral, entendeu? Então o cara fica naquela dúvida, quero ser médico ou não? Quero ser cirurgião geral ou ortopedista? Então aí ele resolve no 12º período, que é eletivo, deixa eu fazer os dois, deixa eu fazer metade medicina e metade ortopedia e decidir, entendeu? Então é interessante até para quem não sabe, para quem não sabe, decidir aí nesses últimos meses de internato, né? Nossa, muito legal. E aí você terminou a residência aqui e foi para São Paulo? Fui para São Paulo. Eu fiz uma outra residência, fiz uma subespecialidade da pediatria. Eu fiz terapia intensiva pediátrica, que é uma outra prova, né, um outro concurso. E eu fiz no Hospital Infantil Menino Jesus, lá em São Paulo. Um dos maiores hospitais que você tem aqui em São Paulo, que é exclusivamente pediátrico. Você tem hospitais grandes, a USP é gigante, a Paulista é gigante, Santa Casa, mas não são exclusivamente pediátricos. O Hospital Menino Jesus são 11 andares só de pediatria. Nossa, gigantesco. Então você tem, por exemplo, o R1 que entra de pediatria lá, nem sei quantas vagas são atualmente,
É em torno de 15 vagas só para você ter o R1. Pra você ter noção, quando eu fiz residência de pediatria na Vila, eram 6 vagas, né? Então, era um hospital muito grande, aprendi muito lá. Passei 2 anos em São Paulo, sofri pra caramba, porque não é fácil morar em São Paulo. Não é fácil você morar longe da sua família, entendeu? Ainda mais em um esquema de residência, que é uma residência mais puxada do que a residência de pediatria, uma residência que é mais maçante, é uma residência que você não tem muito horário para sair, então te suga muito a residência, entendeu? Então foi um período bem difícil, mas toda vez que eu pensava em desistir, né, eu fiz 24 meses de residência, 24 vezes eu pensei em desistir, as 24 vezes. 24 meses, todo no início de mês eu pensava, não, esse mês não é o último. Aí eu cheguei no último e realmente foi o último, mas é porque eu acabei mesmo, entendeu? Então eu sempre pensava em desistir, mas aí uma colega minha, uma vez chegou pra mim conversando e falou assim, cara, relaxa, mar calmo não faz bom marinheiro. Aí a partir disso, toda vez eu tava com essa frase na minha cabeça, eu falo isso às vezes até pros residentes hoje, quando eles reclamam, às vezes eu fico com o residente no plantão, passo visita, eles rodam na UTI, por exemplo. E eu falo com eles, cara, mar calmo não faz bom marinheiro, entendeu? Se você aprender a navegar na tempestade, se você aprender a navegar com aquele barquinho ruim, quando você pegar um transatlântico, com aquele mar de almirante, azulzinho, cara, você vai deslanchar, entendeu? Vai voar. Então foi uma experiência muito boa também ter ido para São Paulo esses 2 anos. Legal, só confirma pra mim, que eu não manjo nada de pediatria. Pediatria, a R1, R2, R3, pediatria, são 3 anos? Atualmente são 3 anos. Eu sou, se eu não me engano, eu sou da penúltima ou da antepenúltima turma, quando ainda eram 2 anos de pediatria. Uhum. Depois disso mudou para 3 anos. Então, se antes o pessoal já não queria fazer pediatria, agora menos ainda, porque 3 anos de pediatria de residência é bastante tempo, né? Por uma especialidade que praticamente você é obrigado a fazer uma sub. Então, você vai fazer 3... Se você entrar na residência de pediatria, cara, pode ter certeza que você vai fazer no mínimo 5 anos, porque não recomendo ninguém a fazer só pediatria hoje em dia. Nossa, era uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você, porque eu tenho alguns amigos assim que cogitam pediatria, mas tem muitos pediatras que são muito negativos em relação à pediatria, né? E aí eles estão bem desanimados, assim. Eu acho que vai até ser um episódio bom pra eles que querem seguir essa área, pra falar com você, que é uma pessoa que é entusiasmada pela sua área, né? Sim, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela pediatria. Se tem uma coisa que eu amo é pediatria, eu não trabalho com adulto de jeito nenhum, pode me oferecer uma melhor condição que seja, dinheiro, carro, casa, não quero, entendeu? Eu quero trabalhar com pediatria, é o que eu amo, é o que eu saio de casa. As pessoas até reclamam às vezes quando eu chego no plantão de tão animado que eu tô, eu chego falando alto, eu chego gritando, eu acordo todo mundo, entendeu? Eu grito, porque eu sou animado, eu gosto de pediatria, eu tenho prazer em fazer, eu amo pediatria. Mas o que os pediatras reclamam não é da pediatria em si. A pediatria é muito boa, cara. Porra, não tem coisa melhor do que você atender uma criança, tirar a dor dessa criança, tirar a ansiedade de uma família. Você vê uma criança que está morrendo, você puxa o pezinho dela para descer e fala, não vai. E essa criança vive, ela vai de alta no colo da mãe. Depois você encontra essa criança na rua, depois essa mãe volta um outro dia para uma outra consulta, vê você lá. Eu tenho fotos, cara, de crianças que fizeram transplante de fígado no Hospital Menino Jesus, que lá era referência para transplante hepático em criança. Eu tenho foto de criança que você jura que a criança está morta naquele momento. E eu tenho foto delas atualmente, cara, a criança está gordinha, coradinha, bonitinha, andando, brincando, jogando bola. Então isso é muito satisfatório. Então o que o pediatra normalmente reclama não é da pediatria em si, porque a pediatria é muito gostoso, cara. Olha, por mim, só existiria pediatria no mundo, porque é excelente. Mas o que o pediatra reclama é da condição de trabalho do pediatra, do reconhecimento, da valorização. É isso que o pediatra reclama. Não sei se vocês sabem, mas a pediatria ela está entre as especialidades mais invadidas hoje em dia. Qual a especialidade mais invadida hoje em dia? Vocês têm noção? A especialidade mais invadida hoje é a medicina de emergência, adulto. Todo mundo que se forma faz emergência adulto. Não é isso? E existe uma residência de emergência adulto. Mas a maioria não faz residência de emergência adulto para ir trabalhar na emergência. Então você pega nos hospitais do Brasil inteiro salas de emergência, a maioria não é emergencista. Então é a profissão mais invadida. A especialidade mais invadida. A segunda mais invadida é terapia intensiva adulto. Cara, por incrível que pareça, você pode hoje estar saindo daqui, ser atropelado e ir para uma unidade de terapia intensiva adulto e um cara que não é intensivista vai cuidar de você.
Por quê? Porque as pessoas acham que é tranquilo, acham que tá todo mundo sedado ali, é só mexer numa bomba ou outra, aumentar uma droguinha, porque a PA caiu, aumentar uma sedaçãozinha porque o cara tá mexendo, aumenta FO2 porque tá caindo a saturação, e não é assim, e é a segunda especialidade mais invadida. E a terceira, adivinhem qual é? Pediatria. É a especialidade que você tem não especialistas trabalhando nela a rodo pelo Brasil inteiro. Então são as 3 mais invadidas. Sendo que uma delas trabalha com criança, pode trabalhar com o filho de vocês, entendeu? Então a qualquer momento o seu filho pode sofrer um acidente, você não vai ter controle para onde ele vai, ele pode acabar caindo na mão de alguém que não é pediatra, assim como você também sofreu um acidente e cair na mão de alguém que não é emergencista ou não é intensivista. Então esse é o grande problema dos pediatras, a falta de reconhecimento, a falta de valorização, uma falta de controle na especialidade. Nossa, faz sentido pra caramba isso. Quando fala falta de reconhecimento, a gente não está falando de reconhecimento do pessoal para com o pediatra, né? Mas assim, é a falta de reconhecimento dos hospitais para que contrate um pediatra para exercer a função de pediatra, né? E também com as outras especialidades, né? Entendi. O pediatra é um cara que, assim, ele fala no diminutivo, ele vai trabalhar com uma roupa de bichinho, entendeu? Eu tinha uma roupa que era o Shrek bebê. Então era um monte de Shrekinho, bebezinho de fralda com mamadeira, e eu ia trabalhar com essa roupa na residência de pediatria. Eu tinha roupinha de barquinho, entendeu? E o meu crachá tá pendurado numa fita do Monstros S.A. Legal. Entendeu? A minha fita métrica é uma tartaruga que você puxa a cabeça dela, e ela é uma fita métrica para você medir a cabeça da criança no consultório. Então você vai chegar para um cara que é ortopedista. Então, por exemplo, eu estava de plantão essa semana e eu liguei para o ortopedista porque ele precisava avaliar uma criança lá na emergência. Então, eis que eu olho para o final do corredor e vem um cara correndo de tanga com uma lança na mão. Era o ortopedista. Sim. Ele chegou na sala de emergência da pediatria, falou uga, uga, e me pediu uga, uga, fita métrica. E me pediu uma fita métrica emprestada. O que eu falei? Não, eu falei que eu não tenho. Se eu ainda tivesse aquela fita métrica de costureira que você enrola e ela sempre saqueia com a pontinha de ferro, pô, aquela beleza, né? Entendeu? Aí não, aí eu fui pedir pra uma colega emprestada, pô, tem uma fita métrica, o ortopedista tá pedindo uma fita métrica ali, cara. Presta uma fita métrica. Aí ela, eu tenho. Ela me emprestou uma fita métrica. Era um patinho que puxava a cabeça e o patinho. Aí eu falei, cara, eu vou ter que emprestar a tartaruga pro cara mesmo. Tive que emprestar a tartaruga pro cara, entendeu? Então, numa dessa, não. Só cara de reprovação. Não, a única coisa que ele fez foi me pedir pra ler o número que estava escrito ali quando ele mediu o tamanho da lesão da criança. Mas fora isso, foi tudo bem. Então, assim, com as outras especialidades, acaba não tendo também um respeito da pediatria. Por quê? Porque você também tem muitos não pediatras atuando. Então, você pede avaliação, por exemplo, para um cirurgião, uma criança que tem uma gastroenterite, tem uma dor abdominal, que é super comum na gastroenterite, essa criança tem febre, tem vômito, o cara acha que é apendicite, entendeu? Mas não é, cara, você examina a criança, você sabe que não é, você tem um exame laboratorial para complementar o seu raciocínio, até um exame de imagem, e o cara não tem noção disso e ele pede a avaliação do cirurgião. Só que para quem está indo avaliar é o pediatra que pediu. Não é o clínico que está fazendo pediatria, não é um cara que não tem formação. Então a gente acaba não tendo muito respeito às outras especialidades. Uma criança cai da própria altura, uma criança de 4 anos cai da própria altura, não tem vômito, não tem convulsão, não tem nenhum sinal de alerta, ela chega no pronto-socorro, o cara pede a avaliação do neurocirurgião. Entendeu? Que respeito que você vai ter na sua especialidade se você não sabe nem avaliar o seu paciente para pedir um colega para vir te ajudar. Então é muito difícil essa relação também com os colegas, não é? Das outras especialidades. Não é só com os hospitais, não. O pediatra sofre. Sim. Que desabafo. Não, a gente tinha falado, esse episódio nem vai ser polêmico e tal. Não, mas faz sentido. 20 minutos de episódio só. E assim, você fala, né, que às vezes o pessoal tem interesse e tudo mais e acaba desistindo, né? Eu tenho percebido que acho que de uns tempos pra cá, todo mundo vem falando, não faz pediatria, não compensa, acho que muita gente desiste. Você acha que a médio, longo prazo, isso vai se inverter, que vire uma especialidade até mesmo rentável por falta de profissional no mercado? Ou você acha que vai continuar acontecendo isso de tampar esse buraco com generalista, com recém-formado, com cara sem realmente a formação? Olha, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil voltar assim, a ter um número grande de pediatras. Até porque a área que o pediatra trabalha é uma área que
Na medicina, você consegue ter uma condição melhor de trabalho em outras especialidades. Você, na pediatria, vai ser obrigado a fazer uma subespecialidade. Então, você vai fazer 5 anos. O cara que é anestesista, ele faz 3, entendeu? E ele trabalha num ambiente muito mais controlado. Então, as pessoas têm escolhido mais essas especialidades, por exemplo, anestesia ou especialidades cirúrgicas. Porque a gente está vendo aí um boom de escolas médicas no Brasil, então você está vendo um boom de recém-formados, infelizmente com uma qualidade baixa. Sim. Por quê? Porque você não tem como ter fiscalização de todas essas escolas médicas no Brasil. Você está vendo um boom de médicos estrangeiros que vêm para o Brasil, que a gente sabe que a formação lá é um pouco inferior do que a nossa. Então, tem excelentes colegas, lógico, tem vários que vêm para cá, fazem um revalida e fazem uma residência médica e são bambambam aí, como eu tenho colegas assim, então não é porque é formado fora que ele vai ter uma qualidade inferior, mas a gente vê que tem muitos que têm a qualidade inferior e eles vêm para cá, fazem só o revalida deles e vão atuar por aí e sem muita responsabilidade também. Entendi. Né? Então, assim, hoje em dia as pessoas estão escolhendo especialidades cirúrgicas porque são especialidades menos invadidas pelo clínico, pelo generalista. Dificilmente vai ter um generalista fazendo um plantão de cirurgia geral. Já encontraram, mas já encontraram não especialistas. Eu tenho relato de colega que é anestesista, tem generalista fazendo plantão de anestesia. O cara disse que ele é um prático em anestesia. Maluco. Lógico que é maluco, mas existe isso. Então as pessoas hoje em dia estão escolhendo especialidades que sejam mais difíceis de você invadir. Entendi. Não vou mentir que eu já pensei nisso, sabia? Na minha escolha. Isso tem que ser levado em conta. Isso é algo que eu, como professor de uma faculdade, como preceptor de uma residência médica, eu preciso falar para quem é aluno, eu preciso falar para quem está se formando. Faz parte da sua... passar a sua experiência. Você não vai ensinar só a entubar uma criança, você não vai ensinar só a tratar uma pneumonia. Você tem que passar a sua experiência para os futuros colegas. Afinal, todos somos amigos, todos somos colegas, como o nome diz. Alguns, lógico, a gente tem um vínculo maior, como aqueles que a gente dá aula na turma, aqueles que rodam mais com você durante o internato. E vira e mexe, alguém pergunta, né, sobre esses assuntos e eu abro o jogo mesmo, entendeu? Não vou esconder. Infelizmente, eu não tive alguém que me alertasse tanto assim. Perfeito. Né, na minha formação, como eu falei, na minha família não tem médico, então não tive ninguém que me alertou. Até tive um professor meu, pediatra, quando eu cheguei aqui em São José, que falava para mim, mas ele era meio maluco, como todo pediatra, então acho que não dorme direito, sonha que alguém tá chorando, né, então, sei lá. Então, aí eu não levei muita fé, quis desafiar o mundo e fazer pediatria, mas não me arrependo. Perfeito. Não me arrependo, porque eu gosto muito da pediatria, né, como eu falei. Talvez se eu fosse escolher de novo, eu escolheria um pouco diferente, mas não deixaria de trabalhar com pediatria. Escolheria como, então? Como que eu escolheria? Um conselho para quem quer fazer pediatria? Isso. Quem quer fazer pediatria, por quê? Porque gosta de trabalhar com criança, Sim. não é? Então vamos lá, se a pessoa chega para mim e fala, cara, eu acho que eu quero fazer pediatria, eu já falo, não faz. Agora, se a pessoa chega e fala, cara, eu quero fazer pediatria, pô, então vamos conversar. Porque se você acha que vai fazer, então já está errado. Porque para fazer pediatria você tem que ter certeza. Perfeito. Não pode atirar no escuro. Então quando a pessoa fala que tem certeza que quer fazer pediatria, eu falo, então senta aqui que a gente vai conversar. Primeiro, você quer fazer pediatria porque você gosta de trabalhar com criança. Para você trabalhar com criança, você tem que ser pediatra? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você não faz uma residência de anestesia, depois faz um ano de fellow em anestesia pediátrica e depois trabalha no hospital só pediatra, só anestesiando criança. Por que você não faz ortopedia, depois se especializa em ortopedia pediátrica, vai trabalhar só com criança, vai ter consultório, vai ter hospital, vai trabalhar onde você quiser. Por que você não faz cirurgia geral e depois faz cirurgia pediátrica? Pô, vai ficar operando criança, vai ter consultório. Então tem outras vertentes para você trabalhar com pediatria, além da pediatria clínica. Ah, não, mas eu gosto de pediatria clínica, eu amo, eu quero. Ah, então dá a mão, vem comigo, eu vou te ensinar o caminho, entendeu? Eu vou te ensinar o que eu sei, pode contar comigo, cola comigo e vambora. Nossa, muito bom. Excelente, muito isso bom. daí é que fique na cabeça de todo mundo que queira e tenha certeza que quer fazer pediatria. Gostei. Nossa, muito bom. Eu acho, assim, honestamente, eu acho uma loucura você invadir um plantão de intensivo, assim, sem intensivista. Assim, tem gente que faz isso, mas pessoalmente eu acho que é muito distante da realidade. Porque apesar de UTI ser um ambiente que eu considero um ambiente legal, agradável de estar,
qualquer coisa pode descompensar ali e você tá ferrado. Porque se você não tem mão pra fazer aquilo, você tá querendo o processo, sabe? Sei lá, a galera é louca, eu não faria isso. Independente de cair a casa e tudo mais, pode até não cair. Na maioria das vezes não cai a casa. O cara sai do plantão tranquilo. Mas existe um ditado que diz: não faça com o próximo aquilo que você não quer para si. Uhum. Você quer que o seu pai seja internado numa UTI e que um cara que não é intensivista cuide dele? Você não quer. Então por que você vai trabalhar numa UTI adulto e vai cuidar do pai de alguém se você não quer isso pro seu? Então vai também uma questão ética nisso. Sim. É permitido pelo CRM? Eu, se eu quiser hoje sair daqui, pegar um plantão de neurocirurgia, abrir o coco de alguém, eu posso. Lógico, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou responder por isso. Vou responder por imperícia, por exemplo. Uhum. Mas eu posso. Não é contra a lei. Se não der nada errado, não é contra a lei. Então, se poder, pela lei, você pode. Mas aí tá. Existe a lei escrita, tá lá no papiro, e existe a lei dos homens, a lei da selva, que diz que não faça para o outro aquilo que você não quer para si. Faz sentido. Eu acho que a lógica de invasão, assim, principalmente para essas áreas que você falou, é porque, assim, pelo menos na nossa realidade, a gente sabe que o plantão dessas áreas pagam mais do que o plantão de PA, por exemplo. Que você tá no PA, até o box paga um pouco mais. O PA de pediatria paga um pouco mais. Um plantão de intensiva paga um pouco mais. Então a galera, acho que vai também pelo dinheiro, sabe? E aí são vários fatores, né? Porque a condição do médico generalista já não tá tão legal. Aí ele vê uma oportunidade de ganhar um pouco a mais, ele se aventura nisso e vai, mas... Infelizmente, hoje a medicina virou um negócio, né? Virou uma máquina de ganhar dinheiro. Então, a pessoa vai para onde tem dinheiro mesmo, entendeu? A pessoa vai para onde vai ganhar dinheiro, independente se tá certo ou errado, independente da consequência que isso pode gerar. Sim. Mas e como que é essa realidade de UTI pediátrica? Que a gente não teve contato ainda, né? A gente teve contato com intensivo, assim, adulto, UCO, assim, que é coronariana, mas a pediátrica a gente ainda não teve nenhum contato. Sim, a UTI pediátrica já é mais difícil você ter não especialistas, né? Aí essa aí você dificilmente vai ter alguém que não é intensivista ou pelo menos alguém que não é pediatra, né? Você até tem muitas pessoas que não são intensivistas pediátricos que trabalham em UTI pediátrica, mas são pessoas que são capacitadas para isso. O cara fez 3 anos de pediatria, depois ele fez mais 2 anos de cardiologia pediátrica, ele faz pós-operatório de cirurgia cardíaca infantil, ele trabalha em UTI na residência dele, ele teve bastante contato com UTI. Pô, esse cara dá para ele trabalhar na UTI pediátrica. Perfeito. Com certeza, dá para ele fazer um plantão de qualidade. O cara é nefrologista pediátrico, por exemplo, pneumo pediatra, tem uma residência boa, uma residência num hospital que teve bastante urgência e emergência, num hospital onde ele rodou bastante tempo, num ambiente de terapia intensiva. Às vezes a própria residência de pediatria dele já trouxe uma bagagem, ele complementou, o cara já está 5 anos nesse esquema de residência de pediatria, subespecialidade, e depois ele vai fazer um plantão em UTI pediátrica. Beleza, esse cara ele é apto para fazer um plantão de UTI pediátrica. Então, no mínimo, o cara vai ser pediatra e ter alguma subespecialidade. Agora, você pegar um clínico, fazer plantão de UTI pediátrica, isso aí não... Já vi, tá? Já vi, inclusive, já saí do plantão e entreguei o plantão para alguém. Assim, na troca de plantão, vi que o cara não era nem pediatra. Mas acontece, principalmente se você for pegar a nível periferia, a nível, né, onde você tem situações mais precárias. Aqui em São José não acontece isso, tá? Pra deixar bem claro. Mas periferia aí de São Paulo, com certeza isso acontece, porque eu já vi, tá? Então, mas é muito difícil, Agora, no pronto-socorro, o médico generalista com certeza domina hoje em dia. Sim. Eu ouso dizer, não tenho esse dado palpável, mas eu ouso dizer que talvez você tenha mais generalistas trabalhando num pronto-socorro de pediatria do que o próprio pediatra. De quem é a culpa? De todo mundo. De todo mundo. A culpa é do próprio pediatra que não quer estar ali. A culpa é do hospital, que às vezes não dá a condição que o cara pediu. A culpa é dos pais que não respeitam o profissional que está ali trabalhando. Então, assim, isso não dá para culpar A, B ou C. É uma culpa generalizada, virou uma bola de neve isso. E, infelizmente, o pediatra, se ele tiver outra opção, ele não quer ficar trabalhando no pronto-socorro, no PA, na porta, atendendo gripe, bronquiolite, dor de garganta. Ele não quer. No máximo, ele quer ficar na emergência, atendendo ficha vermelha, atendendo trauma, atendendo
né? Insuficiência respiratória aguda, esse tipo de coisa. Numa enfermaria, numa observação, numa retaguarda. Mas pronto-socorro, infelizmente, o pediatra não quer hoje, por conta de tudo que já aconteceu nesses últimos anos aí de pediatria. Os pediatras desistiram de trabalhar no pronto-socorro. E, eu até entendo as pessoas que não queiram, porque a diferença salarial, assim, de um plantão de PA adulto e um PA infantil não é tão grande assim para você ter feito uma residência para estar ali. Eu acho complicado pro pediatra, assim. Eu vejo a iniciativa de alguns hospitais particulares que eles preferem que tenha o especialista na porta, assim. Eu acho louvável isso, mas de maneira geral, o SUS o que acho que todo mundo que eu acompanhei no PA era generalista, não era pediatra. Olha, mas isso não é a nível SUS, não. Infelizmente, você tem isso a nível hospital particular também. Eu conheço vários hospitais particulares em São Paulo, onde você tem um monte de generalista trabalhando como pediatra. Por quê? Porque o pediatra, ele não quer trabalhar no pronto-socorro, nem no convênio, nem no SUS. Às vezes ele até prefere trabalhar no SUS do que no convênio, porque cada um tem os prós e contras, mas essa carência de pediatra no pronto-socorro, ela é geral, não é só no SUS, ela é no SUS e no particular também. Entendi, faz sentido. Perdão. Não, eu queria saber mais ou menos como funciona essa formação de intensivista pediatra. Essa formação é depois da residência de pediatria, você faz os 3 anos de pediatria atualmente, terminou, você faz uma nova prova para terapia intensiva pediátrica e aí faz mais 2 anos de residência para poder concluir o programa e ter o título, né, o certificado MEC, por exemplo, de intensivista pediátrico. Se você quiser, você faz a prova de título ainda depois. Entendi. E aí, como funciona na prática, assim, a sua residência? Principalmente na sua, que é uma referência no Brasil, né? É mais teórico? É mais prático? Como que é? A residência, ela desde o primeiro ano, desde o R1 da pediatria, ela é essencialmente prática, né? Você dificilmente vai sentar numa sala de aula e alguém ficar passando slide para você. Acontece isso porque você precisa ter uma carga horária teórica na residência, mas muda um pouco. Enquanto você está na graduação, é alguém te dando aula. Você vai para a residência, você começa a ter que estudar o conteúdo, você começa a ter que levantar artigo, algum preceptor te orienta e você apresenta o conteúdo para os seus colegas da residência. Na terapia intensiva pediátrica, continua o mesmo sistema. Prática, todo dia você está no hospital, você tem a sua carga horária semanal, que é 60 horas pelo MEC. Isso normalmente é extrapolado em residência de terapia intensiva e tem que ser extrapolado mesmo, porque você não tem como cronometrar a hora que o seu paciente melhora, você não tem como cronometrar a hora que o seu paciente vai descompensar. Então, às vezes, você está na sua residência, o horário de sair é 5 horas, 4 horas, chega uma admissão de uma criança extremamente grave. Você vai embora? Você não vai embora, por quê? Porque você está ali para aprender mesmo, então você vai ficar. Quando você vê, dá 9 horas da noite, você fica. Entendeu? Então, é uma residência extremamente cansativa, é uma residência que você tem que se dedicar praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana para ela. É diferente das residências que são ambulatoriais. A residência que é ambulatorial, então o cara faz pediatria, ele quer fazer alergoimunologia. Esse cara ele vai ter o horário do consultório lá na residência, o horário do ambulatório começa às 8 da manhã, tem 10 pacientes marcados. No outro dia, 8 horas da manhã, tem que passar visita na enfermaria, fazer interconsulta. Então é muito mais controlado. À tarde tem um day off. Mas na residência de terapia intensiva, você não tem muito esse controle. Então é em esquema de plantão e prática dentro do hospital. Lá no Menino Jesus eram 20 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos era UTI pediátrica geral, doenças gerais da pediatria. Então, pneumonia com derrame pleural, porque o pessoal pergunta para mim, mas o que tem na UTI pediátrica? Tem UTI pediátrica? Tem gente que pergunta. Tem, mas o que interna lá? Pneumonia com derrame pleural, uma meningite grave que rebaixou o nível de consciência, teve que entubar, um estado de mal epilético, um politrauma, enfim. Então você tinha 10 leitos de doenças gerais, você tinha 10 leitos de crianças hepatopatas, que vinham do Brasil inteiro para o Hospital Infantil Menino Jesus para fazer transplante de fígado ou para acompanhar pré-transplante, e tinham as intercorrências do paciente hepatopata, assim como tem no adulto. Por exemplo, hemorragia digestiva alta, infecção, enfim. E eu fiquei 2 anos lá. Na residência de terapia intensiva pediátrica, você precisa explorar outras áreas da terapia intensiva pediátrica, porque você também tem a subespecialidade da terapia intensiva pediátrica. Então, por exemplo, eu rodava em UTI pediátrica oncológica. Então, crianças com câncer que precisam de terapia intensiva. A gente passa
nessa unidade de terapia intensiva. Crianças grandes queimadas, que precisam de unidade de terapia intensiva. Você tem uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, 10 leitos lá no Tatuapé, só de criança grande queimada. Você tem UTI pediátrica só de cardiologia. Você não tem a UCO, unidade coronariana, no adulto? Você tem a UTI cardiológica na pediatria. A criança nasce com malformação cardíaca, faz uma correção e fica extremamente grave. A UTI que tem criança mais grave é a UTI, UTI cardiológica, a UTI oncológica também e a UTI dos hepatopatos. São as principais. Então, ao longo desses 2 anos, você vai passando nessas subespecialidades da UTI, vamos dizer assim. Não são subespecialidades oficiais, porque não tem como você fazer uma prova para fazer só aquilo. Exceto cardiologia, que existe o fellow para você fazer 1 ano de UTI cardiológica. Agora, onco, queimado, neurointensivismo, você tem UTI de neurointensivismo infantil, por exemplo, entendeu? Mas não tem uma subespecialidade para isso, tá? Mas ao longo da sua residência, você passa em todas essas especialidades da UTI pediátrica, você passa também em setores de emergência para pegar a criança que está chegando ali no box de emergência, na sala vermelha. Você passa também bastante em UTI neonatal, que é uma outra especialidade, mas você passa também porque muitas vezes você atende paciente em faixa etária neonatal na UTI pediátrica. E aí, no final desses 2 anos, você se forma como intensivista pediátrico. Nossa, muito legal. Aí, em cima disso, me surgiram 2 perguntas. Eu vou fazer uma de cada vez, né, que é mais fácil, né? Dentro da pediatria, que momento você decidiu? Putz, eu quero trabalhar com isso, quero realmente ir para a parte da intensiva. Durante a residência de pediatria, mais ou menos ao final do 1º ano, eu vi que a minha queda na pediatria era mais para esse lado de emergência, para esse lado de criança grave, criança doente. Então eu comecei a abandonar um pouco essa parte ambulatorial, né, e gostar mais da parte de emergência. E aí então calhou de escolher fazer a residência de terapia intensiva pediátrica. Entendi. Então realmente foi o amor ao local, a criança grave. Isso. E aí a pergunta que eu queria fazer realmente em cima disso é como que é lidar com essas situações mais críticas, né? Porque assim, igual eu falei antes que eu não queria a pediatria, não sou tão afinco com criança, mas não é porque eu não gosto, né? Pelo amor de Deus, né? Mas eu me ponho no lugar que você vê uma criança sofrendo. Todo mundo é ruim, mas a gente tem esse apego, né? Assim, tipo, a criança sofrer parece que machuca mais do que o adulto sofrer às vezes, né? Depende. Pra mim, não. Pra mim, normal. machuca mais ver um adulto sofrer. Agora que eu tive filho, eu tenho um bebê que tem 8 meses, agora que eu tive filho, começa a machucar um pouco mais ver a criança sofrer. Principalmente se for na idade parecida com o do meu filho. Mas, assim, se o sofrimento não te incomodar, cara, você tem algum problema, isso entendeu? É verdade. Se o cara que é intensivista pediátrico falar, meu irmão, eu nem ligo ver criança grávida, toda estrupiada aí morrendo. Não, então quem tem que ser tratado, quem tá doente é ele, tá? Então assim, todo mundo se comove com um paciente doente. A diferença é, você se comove e consegue atuar em cima daquilo? Entendi. Quando você atua e você resolve o problema, é prazeroso pra você? Ou você resolve o problema e você vai pra casa e continua pensando naquilo, chora? O que acontece com você? Entendeu? Pra mim, é difícil ver uma criança sofrendo, lógico, mas eu consigo atuar em cima daquela criança, resolver o problema dela e isso é gratificante pra mim. Agora, quando é um adulto, um idoso sofrendo, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Eu tive pais que foram mais velhos, então, quando eu nasci, por exemplo, meu pai já tinha 60 anos, mais ou menos. Então, eu cresci com pais que logo foram idosos, entendeu? Então, eu acho que por isso eu tive dificuldade durante a minha formação em ver adultos e idosos sofrendo. E aí isso não ser muito legal para mim, né? Não ser assim, mesmo depois que resolve o problema, isso me incomodar. Já na pediatria não, na pediatria eu consigo atuar e isso para mim é normal. Me comovo também, choro se precisar, fico triste, né? Mas consigo, na maior parte do tempo, ser gratificante para mim e ir para casa com dever cumprido e não ficar pensando nesse tipo de coisa depois que está em casa, depois que saiu dali do hospital. Entendi. Era porque é esse ponto que eu ia chegar mesmo. Tem algum tipo de criança que mexe mais com você ou você consegue lidar bem com todas? Olha, existe um tipo de criança que mexe comigo e essa realmente eu prefiro nem atender, que é a criança vítima de abuso sexual. Isso desde a minha época de residência e até hoje, se eu puder evitar, eu não atendo. Eu prefiro que outro colega atenda.
independente da idade, independente do sexo, independente da causa. Criança vítima de abuso sexual é uma coisa que mexe comigo, eu não gosto. Isso me atrapalha no atendimento. Lógico, se for uma criança que chega, como já chegou para mim, com abuso sexual grave, morrendo, na hora ali você nem... Isso aí é o de menos, você quer salvar a vida da criança. Agora, quando você vê o contexto, isso é muito difícil. E, infelizmente, você tem isso pra caramba. Você tem praticamente uma criança por semana que chega num hospital vítima de abuso sexual. Então, esse é o tipo de criança que, se eu puder evitar, eu prefiro não atender. Perfeito. Também acho que no seu lugar eu não faz sentido, não conseguiria, não. E o pior é que eu acho que eu tava lendo algumas coisas sobre esse assunto, e é um assunto tão negligenciado na sociedade em geral, até na faculdade de medicina, a gente não tem tanto contato com isso, e é uma realidade muito grande, né? É avassalador o número de crianças que são abusadas assim, e a realidade é que a gente não discute sobre isso. É um grande tabu mesmo, né? As pessoas acabam virando um assunto meio delicado, as pessoas acabam evitando conversar sobre isso. Não é um assunto que deve ser evitado, não. É um assunto que deve ser falado, né? É um assunto que deve ser abordado sempre. Tem que cuidar das crianças, tem que estar atento, tem que denunciar, não pode ter medo, porque é uma realidade. Não acho que está aumentando, não. Eu acho que as pessoas estão denunciando mais, isso está se tornando mais evidente. O abuso sempre teve. E não é só abuso sexual, não. É abuso físico, abuso social, todo tipo de abuso infantil. Tem que proteger as crianças, cara. Criança não foi feita para chorar, para sofrer. Criança foi feita para sorrir, para brincar. Então tem que denunciar, tem que ser um assunto que não pode virar tabu. Tem que ser discutido na faculdade, tem que ser discutido na residência, tem que ser discutido aonde você puder abordar isso e que vai acrescentar algo, tem que ser um assunto falado. Muito bom. É complicadíssimo isso daí. É revoltante, né? Eu não sei. Graças a Deus nunca tive contato durante a faculdade com isso. É uma experiência muito ruim, mas infelizmente é uma experiência que você precisa passar por aquilo. Por quê? Porque aquilo te engrandece espiritualmente. Aquilo mostra para você a importância de você valorizar a vida, mostra para você que existem pessoas horríveis no mundo, pessoas que têm coragem de fazer esse tipo de coisa. Então isso acaba te fortalecendo, fazendo você engajar na causa, às vezes, de ir atrás, de denunciar, de fazer um acolhimento daquela criança. Então, não que eu deseje que você vá atender uma criança abusada amanhã, não é isso? Mas eu acho que se você está rodando na pediatria, tem um caso desse, é válido você participar do atendimento, você conversar com o psicólogo que faz a abordagem ali, ouvir como ele aborda esse tipo de coisa, entendeu? É importante para a sua formação geral, acho que faz parte. Perfeito. Tem dentro do hospital, então, já uma equipe meio preparada para isso. Então, se chega lá no serviço, como é que faz? Chama, então, o psicólogo para conversar com a criança, para identificar? Quem atende é o pediatra, né? Uhum. Chega a criança que atende é o pediatra, e aí depois ocorre uma abordagem multidisciplinar. Então, você tem uma abordagem com o serviço social, você tem uma abordagem com os psicólogos do hospital, você tem toda uma abordagem da parte de infectologia para prevenir doença sexualmente transmissível naquela criança. Então, existe todo um preparo do hospital, inclusive tem que fazer notificação quando chega uma criança abusada. Então, existe um preparo, um protocolo para esse tipo de atendimento também. Entendi. Bom, tendo o protocolo, acho que fica mais fácil de se manter na linha ali do tratamento. Né? Uhum. E agora, talvez mudando um pouco desse assunto, eu tenho duas perguntas também. Quando você falou as duas perguntas, eu achei que a gente ia fazer as mesmas perguntas, mas não é. Uma bem conhecido pelas pessoas, principalmente aluno de medicina, é que o desafio da pediatria é a relação que você tem com os pais da criança. Eu imagino, assim, sendo muito... Não sei nada de intensiva pediátrica, que talvez seja pior o médico, a relação, assim, porque a criança está numa situação muito mais sensível. Como que é, na real? É justamente o contrário. É menos pior na terapia intensiva. Por quê? Porque a criança está morrendo, entendeu? A criança está extremamente grave. Então, a mãe precisa confiar em alguém, ela vai ter que confiar no médico que está ali. Agora, quando a mãe passa no pronto-socorro, a criança tem um resfriado, você fala que ela vai tossir 7 dias e isso é normal e que você vai prescrever lavagem nasal com soro, inalação com soro fisiológico, repouso, alimentação leve, esse tipo de coisa,
ela não acredita em você, ela fica brava, ela volta no outro dia querendo um xarope, querendo um raio-x, querendo um remédio qualquer. Então ela te afronta, ela não entende a sua conduta. É muito mais difícil esse tipo de abordagem do que daquela criança que chega e está morrendo, está entubada, está passando um catéter central, está drenando o tórax dela. Aquela ali a mãe está desesperada, aquela ali a mãe só pensa em rezar, em ter pensamentos positivos para que aquela criança viva. Lógico, existem exceções, mas falando de maneira geral, eu acho muito pior no pronto-socorro ou no consultório do que na unidade de terapia intensiva. Entendi. E outra pergunta, outra dúvida que ficou na minha cabeça, quando você estava falando dessas áreas que tem lá no Menino Jesus, eu fiquei tentando imaginar como que é a realidade aqui de São José. Como que é os casos, como que é a divisão dos casos? Tem coisas que tem que transferir para São Paulo? Como que tá aqui a pediatria intensiva? Então, o nosso hospital aqui em São José dos Campos, o Hospital Municipal, é um hospital terciário, um hospital que tem praticamente todas as especialidades. Então, você pega uma criança que precisa de neurocirurgia, tem. Você pega uma criança que precisa de uma cirurgia torácica, tem. Cabeça e pescoço, tem. Esbarra em algumas especialidades, em algumas coisas. Por exemplo, precisa fazer uma broncoscopia, uma endoscopia numa criança pequena. Às vezes, você não tem um aparelho do tamanho adequado. Às vezes você precisa de uma cirurgia cardiológica, uma cirurgia de uma criança que nasce com uma malformação congênita no coração, uma cardiopatia congênita, e você não tem cirurgia cardíaca infantil assim complexa aqui em São José dos Campos. Então, em alguns casos, principalmente esses casos de cirurgia cardíaca, você precisa transferir para São Paulo, que é o mais próximo daqui, ou colocar num CROSS da vida, e às vezes vai para São José do Rio Preto, às vezes vai para cidades até mais longe do que São Paulo. Mas, de maneira geral, São José dos Campos, você tem praticamente todas as especialidades e praticamente você não precisa transferir criança daqui na UTI pediátrica. Você consegue assumir todas as principais causas de internação em UTI pediátrica. Então, seria basicamente cardiopatia congênita, que precisa de cirurgia cardíaca, ou um paciente grande queimado. Criança grande queimada normalmente é transferida para um setor específico, para um hospital específico que trabalha só com isso, assim como adulto também faz isso. Então você tem, por exemplo, aqui em São José, a Santa Casa, se eu não me engano, igual você tem em São Paulo, Tatuapé, porque você tem um serviço que é voltado para isso, a parte de curativo, a parte da cirurgia plástica, a parte de enxerto, controle de infecção. É um cuidado diferente. Então, principalmente esses dois casos aí. Muito bom. E hoje, tem alguma doença que mais lota a sua UTI ou ela é bem distribuída assim? A tal da bronquiolite, né? A tal da bronquiolite é a principal causa de internação em UTI pediátrica, né? Doenças respiratórias de maneira geral. Então, às vezes você chega na época do inverno, maio, junho, a UTI está lotada e de 10 leitos, 12 são respiratórios, entendeu? Então, assim, lógico, sempre tem um ou outro que não é, mas a grande maioria são doenças respiratórias. Pneumonia, bronquiolite, crise de asma, doenças pulmonares. Perfeito. E aí a gente estava até discutindo antes e também chegou a abordar um pouco aqui durante a nossa conversa da neonatal, né, da UTI neonatal. Se a gente foi até uma surpresa para mim, que eu achava que tinha alguma certa de interação, né, entre a UTI pediátrica e a UTI neonatal, você falou que são duas coisas diferentes, né? Você consegue diferenciar um pouco pra gente, além da idade, assim? A UTI neonatal e a UTI pediátrica são completamente diferentes. Inclusive, existe até uma rixa do bem, assim, uma piada que um faz com o outro, igual tem da gente com ortopedista, igual tem com o pediatra. Existe até uma brincadeira aí entre o intensivista pediátrico e o intensivista neonatal, que são duas especialidades diferentes, são duas provas diferentes. Se você quiser fazer neonatologia, é uma prova, se quiser fazer UTI pediátrica, outra prova, são unidades diferentes. Na UTI neonatal, você tem crianças de 0 a 28 dias. Então, o foco da UTI neonatal são prematuros, são crianças gestantes que tiveram gestação de risco, o neném nasce prematuro, nasce mal formado, ou nasce vai precisar fazer uma cirurgia, por exemplo. Essas crianças vão para a UTI neonatal. Já na UTI pediátrica são aquelas crianças maiores de 28 dias ou crianças que já receberam alta, tem lá seus 15 dias de vida, ele interna com uma bronquiolite ou com uma sepse. Essa criança, normalmente, mesmo sendo menor do que 28 dias, vai para a UTI pediátrica
Porque a UTI neonatal é um ambiente mais controlado, um ambiente que você controla melhor a infecção. Você precisa, se essa criança que vem da rua internar na UTI neonatal, precisa ficar em isolamento, porque a flora é diferente, a flora bacteriana é diferente. Você tem prematuro ali que a pele dele é gelatinosa, por exemplo, entendeu? Então você tem que ter um certo cuidado. Você não pode colocar uma criança com bronquiolite, com vírus sincicial respiratório positivo, exalando por dentro da UTI neonatal e acabar fazendo uma contaminação para uma criança que nasceu com 28 semanas e tem broncodisplasia pulmonar. Na hora que você está começando a desmamar ele do tubo ou do oxigênio, essa criança pega um VSR. Então você evita se colocar criança que vem da rua, a gente diz vem da rua, né? As crianças que vêm de casa, mesmo menor do que 28 dias, em UTI neonatal. Então o intensivista pediátrico, ele acaba tendo também uma noção de neonatologia, porque ele pega essas crianças que vêm de casa com 15 dias, que é faixa etária neonatal, com uma sepse neonatal, por exemplo, uma oncofalite, que é uma infecção no coto umbilical, ou uma meningite, qualquer coisa assim, e ele vai tratar dessa criança na UTI pediátrica. E, por exemplo, você tem, lá onde eu fiz residência, no Hospital Infantil Menino Jesus, você tem uma equipe excelente de cirurgia pediátrica. Então, o que tinha lá de criança em faixa etária neonatal não estava escrito. Tinha muita criança em faixa etária neonatal. Porque lá não tinha maternidade no Hospital Menino Jesus. Lá era hospital só pediátrico. Não nascia criança lá. Mas as crianças que nasciam em São Paulo, Treinava ali. com atresia de esôfago, atresia de duodeno, ânus imperfurado, qualquer malformação que a criança tinha, por exemplo, ela, uma onfalocele, uma mielomeningocele, ela ia operar lá no Hospital Menino Jesus com 2 dias de vida, por exemplo, e fazia o pós-operatório na UTI pediátrica. Ficava dentro da incubadora, o manejo era de UTI neonatal, mas era feito pelo intensivista pediátrico. E lá, no Menino Jesus, como era uma unidade que só tinha neonatologia há muitos anos atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, era uma unidade neonatal de crianças referenciadas, e depois virou UTI mista e depois virou exclusivamente pediátrica, você tinha muito neonatologista trabalhando lá. Então a nossa bagagem, mesmo quem se formou lá, mesmo fazendo UTI pediátrica, a bagagem de neonatologia é muito boa. Legal. Tanto que você tem, assim como eu, como outros residentes que fizeram lá, intensivistas que atuam nas 2 unidades, tanto da terapia intensiva pediátrica quanto na terapia intensiva neonatal. Mas o foco é totalmente diferente. O intensivista pediátrico ele tem mais facilidade em fazer a neonatologia do que o neonatologista de fazer a UTI pediátrica. Faz sentido. Perfeito. Deu para tirar bem a dúvida quanto a isso. E a sua atuação aqui hoje em São José, ela se resume, então, a esses 2 tipos de UTI? Você faz plantão, você faz porta, o que mais você faz? Além das nossas aulas também. A minha grande paixão é o ensino. Eu adoro dar aula. Eu venho de uma família de professores. Meu pai era professor, era dentista, era professor. Minha mãe, enfermeira, era professora, doutora, tinha doutorado, era professora, foi professora há muitos anos. Então eu venho de uma família que é de professores. Eu cresci nesse ambiente de ensino, vendo minha mãe fazer prova, vendo minha mãe preparar aula. Eu, na faculdade, eu notei que eu já tinha uma certa facilidade em entregar conteúdo. Então, por exemplo, a minha esposa, que na época a gente namorava, a gente ia estudar junto, ela fingia que estava estudando para eu estudar e depois ensinar ela. E aí eu ficava estudando, ela fingia que estava estudando, depois eu ia lá, ensinava todo o conteúdo para ela, não sei o quê. E aí ela, aprendi. Chegava no outro dia, ela tirava 9 e eu tirava 4. Então eu sempre gostei, noto que tenho, não sei se os alunos são puxa-saco ou se eles mentem, mas eles falam que eu tenho uma didática boa, que eu ensino legal, então eu estou acreditando nisso também. E acho que tenho mesmo, modéstia à parte, acho que eu tenho uma facilidade para ensinar, acho que eu tenho uma facilidade para dar aula, para montar aula, acho que eu faço um conteúdo legal. Noto isso pelo entusiasmo, porque falar qualquer um fala, mas eu noto pelo entusiasmo das pessoas, pela atenção que as pessoas têm na aula, né? Então, a minha paixão mesmo é o ensino. Tanto que eu estou terminando o mestrado agora, porque eu pretendo crescer nessa área acadêmica, mas enquanto isso, eu trabalho também como médico pediatra, porque eu adoro a parte assistencial. Então, eu gosto, amo dar aula, a parte acadêmica, mas eu também sou fissurado na parte assistencial.
Então, eu trabalho num hospital que tem residência médica, então eu tenho bastante contato com residentes de pediatria, bastante contato com interno. Inclusive, antes de vir para cá, falei para vocês, estava com os internos lá fazendo sala de parto a tarde toda. Então, atualmente, eu só trabalho na faculdade e no hospital, na área assistencial, tanto na UTI neonatal quanto no setor de emergência. Certo. Assim, a gente não tem muito problema em falar o nome de outros hospitais. Você só fica na Vila ou você tem... Atualmente só no Hospital da Vila. só Já na Vila. trabalhei em outros hospitais, já trabalhei no Hospital São Francisco, em Jacareí, na UTI pediátrica lá. Entendi. Mas, infelizmente, você não consegue. Tenho convite para trabalhar em outros hospitais, Hospital Regional aqui em São José. Tem convite para trabalhar em outros hospitais, sempre pinta, né? Convite, colega chama e tudo, mas infelizmente você não consegue trabalhar em todos os hospitais. Eu gostaria de trabalhar em outros hospitais, mas existe uma coisa chamada final de semana. Esse você preza. Exatamente. Cada local que você trabalha durante a semana, você é obrigado a fazer um fim de semana por mês, porque senão ninguém ia querer trabalhar fim de semana. Então, como eu já trabalho na emergência pediátrica e na UTI neonatal, já é um fim de semana para cada unidade que eu trabalho. Entendi. 24 horas de fim de semana. Então, se eu for trabalhar em mais um hospital, ou para o regional, por exemplo, vou ter que pegar mais um fim de semana. Ou para Santa Casa, vai ter que pegar mais um fim de semana. Então, atualmente, eu estou só na Vila. no hospital municipal, lá na Vila. Nossa, mas legal. Tá de bom bom saber tamanho essa também. informação já. Né? Tipo, vou me preparar psicologicamente para trabalhar no final de semana. Eu tive uma época que eu era concursado da Prefeitura de São José dos Campos, então eu tinha um plantão que era de 24 horas todo domingo. E eu ainda trabalhava em 3 unidades. Trabalhava na UTI pediátrica, na UTI neonatal e na emergência. Eu tinha que fazer um fim de semana para cada. Então eu fazia 3 fins de semana, 48 horas praticamente. Nossa, E no outro fim de semana fazia só 24. Mas aí não dá para você ficar nessa. Aí eu saí da prefeitura e saí de uma unidade para poder ficar só com 2 e fazer só 2 finais de semana. Entendi. E aí, junto disso, começou com a parte da aula e tudo mais. E aí comecei com a parte da aula que não tem que fazer fim de semana. Sim. Graças a Deus. A não ser que vocês queiram. Não, por enquanto tô tranquilo. Vai que... Se tiver disposição, ó, vai oferecendo muito, não. Doutor, tem uma dúvida do que você falou. Geograficamente, assim, a UTI pediátrica e a neonato fica junto ou é separado? No hospital da Vila, no hospital municipal, é separado. Então, na maioria dos hospitais grandes, a UTI é separada. Uma é no segundo andar, a outra é no quinto andar, por exemplo. Uma é num corredor, a outra é 2 quarteirões depois, por exemplo. Entendeu? Agora, existem muitos hospitais, principalmente hospitais particulares, onde a UTI é mista. Então, você tem metade dos leitos, por exemplo, de neonatologia, metade, vamos, né, para entender assim, o desenho, metade incubadora, metade é berço. Então, metade é para menor de 28 dias, metade é para criança maior de 28 dias. Entendi. Então, legal. pode existir uma UTI mista também, como existem várias aqui em São José, em hospital particular. Entendi. Eu acho que isso, minhas dúvidas foram sanadas. Vamos ver se surge mais alguma coisa. Não, vamos conversando aí, pô. Uma coisa que eu queria saber é sua qualidade de vida, assim. Uma preocupação que a galera tem em relação à pediatria e como a sua especialidade é uma coisa que a galera não tem tanto acesso, assim, como que é? Cara, eu sou um cara que prezo muito a minha qualidade de vida. Tanto que eu, como eu falei pra vocês, eu saí de alguns empregos para não ter que fazer tantos finais de semana. Então eu sou um cara que coloca o CPF na frente do CNPJ. Eu prezo muito ficar com meu filho em casa, ficar com a minha esposa, ter o meu tempo de fazer minha academia, jogar meu futebol, entendeu? Então eu evito fazer muito plantão além daquilo que o corpo aguenta. Eu evito fazer jornada de 24 horas, por exemplo. Faço uma vez por mês, mas evito fazer. Evito emendar mais de uma noite seguida. Eu gosto muito de ter esse tempo para mim, de ficar em casa, de sair para pedalar, sair para jogar bola, ir no shopping, enfim. Eu acho que não vale a pena você se entregar muito na sua profissão, você trabalhar, por exemplo, todos os dias, ter jornadas incansáveis, porque você tem que pagar o boleto da sua BMW, por exemplo. Não vale a pena você ficar escravo da profissão. Se eu quiser parar de trabalhar agora, eu posso parar e trabalhar uma vez por semana. Lógico, vou ter que cortar várias coisas, vou ter que mudar de onde eu moro, entendeu? Vou ter que diminuir as coisas que eu compro.
que já são poucas. Só que eu vejo muitos médicos, principalmente recém-formados, que começam a pegar vários plantões, porque ele assume 8 mil de um carro, aí assume mais 6 mil de um apartamentaço, entendeu? Compra um monte de roupa, relógio, tênis, troca de celular, MacBook. Quando vê o gasto mensal do cara, começa em 20 mil, entendeu? Então eu evito fazer esse tipo de coisa, eu prefiro ter uma qualidade de vida onde você cuida da sua saúde, né? Porque daqui a uns anos, o que vai sobrar para você é o seu corpo. Você vê muito médico, principalmente nós jovens, me incluo nessa também, tenho 31 anos, não sou tão velho. Então nós jovens temos uma responsabilidade maior com isso, com qualidade de vida e com educação financeira. Uhum. Coisas que médicos que hoje em dia têm, por exemplo, 60 anos de idade, não tiveram na nossa idade. Então tem médicos hoje de 60 anos de idade que trabalham 48 horas seguidas. E não podem parar. Não podem parar, porque senão o cara vai hipotecar a casa, vai perder o carro. Não pode. E isso está errado. Loucura. Você tem que começar a se planejar agora. Por exemplo, carro. Carro é um negócio que eu vejo que aqui em São Paulo, a galera é fissurada com carro, que carro você tem, não sei o que e tal. Você não precisa mais do que um carro com ar-condicionado, direção hidráulica e airbag. Não precisa mais do que isso. Ah, mas eu tenho uma família que é grande, tal. Pô, eu preciso trocar de carro. Igual muita gente falou pra mim, você vai trocar de carro agora que seu filho nasceu? Porque você vai ter que levar carrinho, você vai ter que levar bolsa, banheira, não sei o que. Eu falei, meu irmão, o melhor transporte que tem para uma criança é aqui, ó, na Carcunda, entendeu? É isso que a criança quer. Você vai trabalhar mais para poder pagar uma escola top, igual essas que tem bilíngue por aí? Para quê? Se a melhor escola que tem é você estar com seu filho, ele vê o que você faz, você conviver com ele. Para que você vai querer comprar brinquedos, ir para Disney com seu filho todo ano, por exemplo, se a melhor brincadeira que tem é no chão da sala, rodando uma garrafa, fazendo uma cabaninha? Então, eu prezo muito e vejo que os estudantes e os médicos recém-formados têm cada vez mais prezado por isso. Então, é um conselho até que eu dou para quem está se formando, não se iludam com a medicina. O médico ele consegue ganhar dinheiro, mas vendendo a saúde dele. Aí daqui a pouco, com 40 anos, o cara está hipertenso, está tomando remédio para ansiedade, aí o cara toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer academia, remédio para ir trabalhar, remédio para tudo. E aí, valeu a pena? Não valeu a pena, né? Remédio para colesterol, tudo. Então, não vale a pena. Então, eu dentro do possível, eu tento prezar ao máximo a qualidade de vida. E uma dúvida que surgiu assim a partir de qual momento você conseguiu fazer isso? Assim que eu terminei minha residência. Uhum. Enquanto tá na residência, não tem jeito. Na residência é pra se ferrar mesmo, entendeu? Assim, não é que é pra se ferrar, mas não tem jeito. Você não consegue entrar no hospital 7 da manhã todo dia, sair 6 da tarde todo dia e treinar 2 horas de academia e chegar em casa e ainda fazer a sua marmita fitness para levar no dia seguinte. Entendeu? E ter 8 horas de sono e ler um livro e meditar. Não tem como. E ainda estudar. Não tem como. E ainda fazer plantão por fora para ganhar um dinheiro, porque a bolsa de residência é muito pouca. A minha bolsa de residência lá em São Paulo era menor do que o valor de aluguel. Fora luz, internet, gasolina. Então você tem que trabalhar ainda por fora na residência. Então, depois que termina a residência, aí você consegue organizar. Então eu terminei a residência, poxa, já emagreci 8 quilos, parei de fumar, comecei a me exercitar mais, fiz a cirurgia do meu joelho, que eu estava com o ligamento rompido, que eu jogava futebol e estourei o ligamento já dos 2 joelhos, consegui fazer minha fisioterapia, minha reabilitação, só que isso depois da residência de terapia intensiva. Então foram 10 anos sacrificando a minha vida. Então, desde que eu entrei na faculdade, 6 anos de faculdade, mais 4 de residência. Então, 10 anos sacrificando a minha vida. Agora, tem que correr atrás do prejuízo, né? Uhum. Senão, daqui a pouco, com 50 anos, você não consegue jogar futebol com teu filho. Uhum. Então, sim, tem que prezar isso, tem que pensar nisso. Que bom, faz muito sentido o que você está falando. É uma parada que eu tô... A gente tenta equilibrar a nossa vida agora, mas, por exemplo, tô chegando no internato. O internato é uma loucura. Tipo, ou você estuda ou você vai se formar um médico medíocre, assim.
E eu imagino que a residência seja pior ainda do que o internato. Então, né, é bom ter esse contato com uma pessoa que viveu tudo isso pra ter um choque de realidade, sabe? E existe uma diferença entre você se dedicar para ganhar dinheiro e você se dedicar pela sua formação. Quando você está se dedicando pela sua formação, beleza, ok, você não tem o que fazer. Você tenta minimizar os danos. Não vai comer hambúrguer todo dia, entendeu? Tu não vai chegar do hospital e ficar vendo série até 2 da manhã para acordar às 5h30, 6 horas. Lógico, vai chegar à noite, tá cansadão, tu vai pedir uma pizza, tu vai comer um salgado na cantina. Mas você tenta minimizar o dano, entendeu? Agora, depois disso, se você quiser sacrificar a sua vida para ganhar dinheiro, exclusivamente dinheiro, eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena você colocar na balança e mesclar a qualidade de vida, sua saúde da sua família, com o seu emprego. Lógico que existem realidades diferentes, existem pessoas que saem da faculdade devendo muita coisa, fiéis, eu pago fiéis até hoje, a minha esposa paga fiéis até hoje, a gente já tem quase 7 anos de formado, então muita gente sai com dívida da faculdade, então existe uma outra realidade também. Mas aí você não tem escolha. A partir do momento que você tem o poder de escolher, uma hora você vai poder escolher. Independente de como você sai da faculdade, uma hora você vai poder escolher. Quando você tiver o poder de escolha, vale a pena você se dedicar para a sua vida. E não pro seu CNPJ. Muito bom. Cara, muito bom. Vou fazer um jabá aqui, inclusive, se alguém estiver ouvindo isso. Fez FIES, entrou em residência do MEC, saiba que você pode entrar com ação judicial para pausar o pagamento do FIES, porque realmente a bolsa é um valor mais baixo. Então imagina você sair daqui, você ainda vai para São Paulo, que o negócio... É o que você falou, eu estava pesquisando. Né? A bolsa não paga um aluguel num local, não digo local excelente, digo local perto do hospital. Isso, porque tem que morar perto do hospital. Assim, não tô falando pra você, não, vou morar no, sei lá... No jardim, uma cobertura no jardim. Aí nem quando você for médico. Esquece, exatamente, esquece. Eu digo assim, perto do hospital mesmo, você não consegue. Hoje acho que tá 400, desconta 3.900, 3.800, alguma coisa assim. Você não paga. Não acha, né? Às vezes você acha sem vaga de garagem, mas aí você depende do carro, porque você vai ter dar plantão, às vezes, no hospital do outro lado da cidade. Enfim. Aí você consegue pausar essa cobrança do FIES pelo tempo da residência. Residência tem que ser MEC, não pós-graduação, residência não MEC, mas você consegue fazer isso. Se alguém tiver dúvida, vai no meu Instagram ali que eu troco ideia com você e te mostro o caminho aí. Se me contratar, fechou. Mas realmente é isso. Botar o CPF à frente do CNPJ, eu acho que é o melhor ensinamento que a gente pode ter aqui hoje. Porque eu vejo muita gente frustrada com a profissão, acho que por conta disso, que ficou correndo atrás do dinheiro 20, 30 anos, chega agora, tá tendo que trabalhar ainda o mesmo tanto que trabalhava antes. E não tem nada. E às vezes chega e fala assim, puta, cara, não faz medicina não vale a pena. O mercado tá saturado, tá ruim, tô aqui trabalhando até hoje, ou faz aqui a medicina, cara, sai do país. Vai pra qualquer lugar aqui. Mas o que é treta nessa história é que, tipo assim, se a medicina, que é uma... Sendo muito franco assim, é uma profissão de muito privilégio. Se a galera fala isso aqui na medicina, com certeza a outra galera tá falando nas outras áreas, entendeu? Sim, tipo, sim. A vida é difícil. Se você não tiver uma inteligência, uma sabedoria pra lidar com as coisas, nada vai estar bom pra você, tá ligado? Pra mim é ajuste de expectativa. exato. Acho que isso que é o ideal. Eu fiz direito antes, só falando pra você, o pessoal já repito várias vezes aqui, tinha pessoal na minha sala que vislumbrava sair da faculdade de Direito ganhando 5, 6 pau. Eu me formei em 2016, tá? Eu falava, cara, você não vai sair ganhando 5, 6 pau, cara. E se frustrou, porque achava que ia da mesma forma que aqui, só que aqui é diferente. Se você quiser se formar e sair ganhando 35, cara, você vai rodar plantão o mês inteiro. Possível? Mas assim, até que ponto vale a pena se sacrificar tanto para sair ganhando 35 pau no primeiro mês de formado, sendo que você não vai ter tanta mão, você está colocando outras pessoas também, querendo ou não, fica à mercê da sua boa formação, que às vezes em alguma área sai faltando, e a gente volta naquela discussão de que se começa a aventurar, dar plantão em emergência, a parte da própria pediatria e tal. Então, assim, pensar um pouco nisso, dar uns passinhos para trás, focar na sua formação. Igual, na minha cabeça, a minha formação não termina em 6 anos. Minha formação termina na residência. Digo assim,
com alguém me ensinando. Sim. Depois disso, Não pode entrar na medicina achando aprimorar. que são 6 anos. Exato. Não, pelo amor de Deus. Aí você vai se aprimorando cada vez mais aí por conta, com congresso, outros cursos, mas assim, eu me vejo como aluno até eu terminar minha residência. Ok, posso trabalhar, posso ganhar um pouco mais de dinheiro, mas isso já mudou na minha cabeça. Que antes eu pensava, puta, eu vou estourar de dar plantão, juntar uma grana e beleza. Agora eu penso que não. Vale mais a pena 2, 3 plantão na semana, estudar para residência, passar numa boa residência, continuar minha formação e entender esses processos da vida, né? Sim, claro que existem realidades diferentes Sim. em estudantes do Brasil inteiro, mas a minha, por exemplo, foi que eu me formei em julho, agosto, né, que eu peguei o meu CRM, e eu trabalhava uma vez por semana, no máximo, às vezes uma vez a cada 10 dias, isso durante 7 meses, até eu entrar na residência em março do ano seguinte. Lógico, nessa época eu ainda tinha ajuda dos meus pais para pagar um seguro do carro, por exemplo, plano de saúde, minha mãe assumia, então eu tinha essa condição. Se eu não tivesse, bastaria eu trabalhar 2 vezes por semana, tá? Segunda e quinta, por exemplo, e estudar o resto dos dias. Daria para fazer muito bem. Então, dá para você trabalhar pouco e estudar para sua residência. E que é o ideal que você faça a residência, porque ficar só 6 anos na faculdade, eu acho que a gente sai muito cru, independente da faculdade que você faça. Concordo. Não é da faculdade em si, acho que é realmente da realidade, da medicina mesmo. E tá piorando isso. Agora o médico generalista, pô, você pode estar ganhando dinheiro agora, mas daqui uns 10 anos vai ser o que é o odonto é hoje. Tem um monte de gente que é formada que não tá ganhando dinheiro, entendeu? O médico generalista, onde que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar no pronto-socorro. Ninguém aguenta fazer pronto-socorro muitos anos. Ninguém aguenta ficar nessa vida de pronto-socorro. É muito sacrificante, é falta de... Pô, desculpa. Que isso? A vida do pediatra, tá ligado? A vida do médico é essa. É... Se precisar atender, doutor. Não, tranquilo. Era despertador. É porque normalmente, né, nesses dias, sexta-feira, hoje é sexta, né? Eu trabalho até às 7 da noite. Entendi. E aí eu tenho que lembrar de bater o ponto às 7 da noite. Então eu já deixo o celular para despertar. Perfeito. Mas voltando aí, depois vocês cortam isso. O que eu tava falando mesmo? Do PA, que não dá pra muito tempo. Então, o médico recém-formado, onde que ele vai trabalhar hoje em dia? No PA, pronto-socorro. E não é gratificante trabalhar no pronto-socorro, é difícil, a população tá agressiva, é uma carga de trabalho que não vale a pena você se estressar, você perder saúde por isso, e ninguém aguenta trabalhar com qualidade pro resto da vida no pronto-socorro. Então não se enganem de que vai viver de plantão de pronto-socorro. Pode viver de plantão, eu vivo de plantão. A minha especialidade é plantão. UTI pediátrica é plantão, anestesia é plantão, então tem várias especialidades que são plantão. Beleza, mas é um plantão de especialista, é um plantão qualificado, é um plantão que é um ambiente controlado. Então, o seu estresse, não a carga de trabalho não entra aí. Eu estou dizendo o seu estresse, a sua qualidade de trabalho. Essa aí é muito melhor que você ter um plantão de especialista. Então, essa questão de sair da faculdade, fazendo plantão, ganhando uma grana, não vale a pena. Espera mais 4 anos, faz sua residência e aí você trabalha como especialista. Vale muito mais a pena. Esperou tanto tempo, né? Mais um pouco. Exatamente. Essa questão de plantão, eu sempre me liguei muito na intensiva adulto, né? Eu sempre achei bem interessante, vinha cogitando, e ultimamente eu tenho realmente pensado no que eu quero pro futuro, nesse sentido de não ficar dependendo de plantão. Óbvio, você pode ir para um cargo de gestão, tudo mais, né? Enfim, são os caminhos que podem se desenvolver. Mas na UTI pediátrica é também assim, dependente de plantão e pode passar por um cargo de gestão, por exemplo, gerir a UTI pediátrica, é esse mesmo caminho. Com certeza. Não é porque você fez terapia intensiva pediátrica ou neonatal ou adulto que você precisa viver de plantão. Você pode se qualificar o suficiente, por exemplo, para ser um diarista da UTI, para ser um rotina. Tem cidades que falam rotina. O cara vai de segunda a sexta, ou de manhã ou à tarde, ele é o visitador da UTI. Esse cara, ele pode até, em alguns lugares, ter que fazer a carga horária dele de fim de semana e tal, mas também vai ser de dia. Esse cara não precisa dormir uma noite sequer fora de casa. Perfeito. Você pode ter um cargo de gestão, você pode ser coordenador, chefe de uma UTI. Você não vai fazer plantão. Então, não necessariamente você vai fazer plantão. Você pode ir para a área acadêmica também.
e fazer preceptoria, você pode fazer assistência médica por fora, particular, para pacientes que estão internados. Então, também existe isso na terapia intensiva. Você tem um paciente internado e a família quer uma opinião de um outro intensivista. E você pode fazer uma interconsulta de UTI dentro de alguma unidade de terapia intensiva para aquele paciente, se ele assim quiser. Então, você não necessariamente precisa viver de plantão. Claro que é muito mais confortável você viver de plantão e muito menos estressante. Porque eu prefiro, por exemplo, fazer o meu plantão de 12 horas, entrar 7 da manhã e sair 7 da noite. Tchau, acabou. 7h01 eu já tô no posto de gasolina ali, já comprando lanche para levar para casa. Agora, o cara que é gestor, que é chefe da UTI, que é coordenador, esse cara ele vai para casa pensando que pode acontecer um problema, ele vai para casa, o plantonista liga para ele falando que tá faltando um material, liga para ele falando que uma família tá tendo alguma questão, enfim. Então, existem também os prós e contras do que você escolhe. Entendi. Nada é perfeito, nada é mil maravilhas. Né? Não tem como, impossível. Se tivesse uma área assim... Aí todo mundo ia querer. Tava indo lá, exatamente. Essa parte de interconsulta, né, de ir fazer uma consulta no paciente dentro, isso é bem aceito por quem tá lá dentro? Ou às vezes fica um negócio meio tipo rixinha, pô, estão duvidando do meu serviço? Normalmente não é muito bem aceito, não. Uhum. A não ser quando é uma interconsulta de especialista. Porque também existe interconsulta de especialista. Uhum. Né? Eu posso, por exemplo, o meu filho está internado com uma miocardite, o intensivista está cuidando dele, mas eu posso levar o meu cardiologista pediátrico particular, fazer isso oficialmente e ele ir fazer, né, a avaliação dele dentro da UTI pediátrica para o meu filho internado com miocardite, por exemplo. Não que o intensivista vai ser obrigado a seguir a conduta dele, esse tipo de coisa. Uhum. Ele está ali para acrescentar, para discutir, para dar um feedback para a família do que está sendo feito, por exemplo. Mas, normalmente, o cara que está de plantão na UTI, ele não gosta muito disso. Entendi. Entendeu? Uhum. É que na pediatria isso é muito raro. Eu vi isso uma vez acontecer na terapia intensiva pediátrica. Isso é mais comum no adulto. Sim. No adulto isso é mais comum, até porque você tem muito mais leitos de UTI adulto. Adulto fica muito mais doente do que criança, né? Então isso acaba sendo mais frequente no adulto. Entendi, perfeito. Mas né, isso eu acabei falando por quê? Mostrando que existe um leque, não, perfeito, legal, né, para o intensivista fazer outras coisas que não seja plantão noturno 3 vezes por semana. Uhum. Inclusive, ele pode não fazer plantão noturno se ele não quiser. Ele vai adequando a escala dele com o passar dos anos e ele está só nos plantões segunda, terça e sexta, de 7 às 19, e o rodízio dele de fim de semana também ele pode fazer só de dia. Então, chega num momento que você pode escolher. Você não é obrigado, na maioria dos locais, você não é obrigado a fazer um plantão noturno. Lógico, se você chega agora para trabalhar, eu chegar hoje no hospital novo, olha, eu tenho uma vaga para você. É sexta-noite, quer fazer o plantão? Ah, quero, vou ficar ali durante 2 anos. Aí daqui 2 anos o cara que trabalhava na quinta-noite sai. Então você, quer ir para quinta-noite? Ah, beleza, já é melhor do que sexta-noite. Uhum. Daqui 2 anos, o cara que estava na quarta de dia sai. Aí você é o próximo da fila. Quer vir para a quarta de dia? E assim vai. Então chega uma hora que você acaba se adequando e não necessariamente você ficar fazendo plantão noturno. Eu faço porque preciso, mas evito fazer muitos plantões. Evito pegar, por exemplo, plantões extras à noite. Entendi. Só os da sua agenda fixa. Só os meus da agenda fixa. E quando eu pego, eu evito que seja também 2 noites seguidas ou evito que seja um plantão que no dia seguinte eu vá ter que trabalhar também ainda de novo mais 12 horas. Para rodar 24, assim. Exatamente. Entendi. Perfeito. E aí agora eu queria saber, assim, da sua parte, se tem algum paciente, alguma história, assim, que você leva contigo para a vida, assim, que marcou. Cara, eu tive uma criança uma vez na UTI pediátrica. Eu acho que foi a primeira vez que eu chorei dentro de uma UTI pediátrica, né? Era uma criança, eu não me lembro muito bem quantos anos ele tinha, mas ele era um pré-adolescente. Ele devia ter os seus 13 anos. E ele pegou uma meningite, ficou grave dessa meningite, ele fez um rebaixamento do nível de consciência, teve que ficar entubado, convulsionou, fez uma lesão cerebral imensa, teve parada cardíaca e tudo mais, e depois de alguns dias de internação, essa criança acabou evoluindo com morte encefálica.
E era uma criança que, assim, dias antes de internar, ele estava jogando um campeonato de futebol, entendeu? Era uma criança que era um atleta, era uma criança rígida, saudável. Por algum motivo ele acabou tendo essa patologia. E eu lembro, né, que uma vez eu estava de plantão à noite, lá na UTI com essa criança, e ele estava para fechar já o diagnóstico de morte encefálica. A gente estava diminuindo já as sedações que precisa para entrar no protocolo de morte encefálica, mas a gente já sabe, na maioria desses casos a gente já sabe que vai ser morte encefálica pelo exame físico, pela condição clínica do paciente, alguns reflexos que a gente testa, mas para fechar oficialmente você precisa ter algumas condições. Então ele estava se encaminhando para que nos próximos dias fosse fechado esse diagnóstico de morte encefálica. E eu lembro que nesse dia à noite estava a mãe dele, o pai e acho que 2 irmãos, e eles choravam muito, e a mãe ajoelhava e dizia, pelo amor de Deus, por que isso está acontecendo? Meu filho estava jogando futebol agora, 2, 3 dias atrás, ele estava no campeonato, meu filho queria ser jogador, meu filho, que culpa ele tem para estar acontecendo isso com ele? E aí, nesse momento eu não tinha filho ainda, mas nesse momento eu estava ali com a família, né, para dar um suporte, né, para tentar fazer o que fosse possível. Não tinha psicólogo no hospital, acho que era fim de semana, à noite, isso. Então, eu lembro que nesse dia eu conversando ali com a mãe, tentando explicar da melhor maneira possível o que estava acontecendo, mas também não podia dar falsas esperanças, também não podia mentir. E eu lembro que nesse dia eu desabei a chorar, porque não tem como você ver uma mãe, um pai, um irmão que perdeu alguém assim de uma hora para outra, ainda mais uma criança. Então essa foi uma história que me marcou bastante assim na UTI pediátrica. E normalmente, infelizmente, o que marca a gente são as histórias tristes. Uhum. Porque você marca as crianças que você perde. É o que fica marcado para você, as crianças grávidas, aquelas crianças que fogem da curva. Porque a maioria não morre. A maioria não morre. Quantos óbitos você tem por semana numa UTI pediátrica? Às vezes nenhum. Entendeu? Às vezes tem um óbito por mês, 2 óbitos por mês. E no adulto, tem 2, 3 por dia. Uhum. Entendeu? Então, na UTI, na pediatria, não morre. Criança não é para morrer. Pra começar. Perfeito. Criança não é para morrer. Se morre, alguém errou, alguma coisa está errada, ou é uma doença muito atípica, a criança tem alguma condição clínica, uma imunodeficiência, uma malformação, uma síndrome, aí tudo bem. Beleza, essa aí morre mesmo. Agora a criança não é para morrer. Então, quando morre, isso te marca muito. Então, infelizmente, as histórias que te marcam são essas histórias negativas, são essas histórias tristes. Mas, vida que segue, é a sua profissão, você faz o seu melhor, por isso é importante você fazer o seu melhor, você ter certeza que você está capacitado para aquilo, você realmente se dedicar para você ter a consciência tranquila de que você fez o seu melhor, independente do desfecho. Mas não tem muitas histórias boas, muitas histórias divertidas para falar de UTI pediátrica, né? Infelizmente, o que te marca é isso mesmo. Né? As histórias boas que eu tenho são as histórias das crianças que se recuperam. Legal. As crianças que eu tenho lá do Menino Jesus, por exemplo, os hepatopatas, cara, eles ficavam desnutridos. Eu olhava as crianças, parecia que estava morta a criança. E ia e ficava em cima. Eu tinha uma chefe lá que era excelente, a doutora Massami, excelente médica, dedicada 24 horas por dia. E ela não desistia de nenhum paciente, cara. Não desistia de nenhum paciente. E a gente aprendeu isso com ela. E essa criança recuperava. Ninguém acreditava que a criança ia recuperar. E ela em cima da criança, e a criança recuperava. E passava os meses, a criança voltava para consulta ambulatorial, por exemplo, lá gordinha, coradinha, brincando, correndo. E, cara, essas são as histórias boas que a gente tem da vida, né, de UTI. Ah, legal. Aí é bacana. Essas são legais, essas são legais. É legal pensar. Quando você vê as fotos antes do transplante e alguns meses depois, cara, é uma coisa inacreditável. Só quem viveu isso sabe que é verdade aquela história, porque tem gente que nem acredita, acha que são crianças diferentes. Caramba, cara, que legal. Aí é gratificante também, é gostoso. Aí sim, isso aí não tem sensação melhor aí. A criança chegar, você brincar com ela, abraçar e ver a criança. Até hoje a minha chefe lá em São Paulo, a doutora Massami, me manda às vezes foto
de um pacientinho que eu cuidei na época, que eu tava na residência. Ela, olha aqui quem veio hoje pra consulta ambulatorial, eu encontrei na cantina. Que ela legal. manda foto. Então, cara, criança que virou moça já, por exemplo, entendeu? Menino que já tá grande aí, com seus, sei lá, 10 anos correndo, jogando bola. Na época, sei lá, tinha 6 anos, tava ruim. Agora você vê a criança se desenvolvendo, né? Ou bebezinho, na época tinha 6 meses, agora já tá aí com seus 2 anos, andando, correndo. Entendeu? E aí isso é legal, essa parte é bem gratificante, sim. Isso aí todo mundo deveria passar por essa experiência. Sim, sem dúvida. Até eu que não gosto, tô sorrindo aqui, mas... Pô, isso aí, cara, isso aí vale mais do que qualquer carro importado, mais do que qualquer casa em condomínio de luxo com Goldens correndo. Esse é o melhor pagamento que tem, é você ver uma criança se recuperar, principalmente uma criança que tá mesmo mal e morrendo, vamos dizer assim. Essa quando se recupera e depois você vê ela bem, isso é gratificante demais. Bacana. Aí pra encerrar, nunca pensou em voltar lá pra trabalhar então? Continuar no Menino Jesus, por exemplo? Não, na verdade eu sou muito grato ao que aprendi no Menino Jesus, mas primeiro que eu não gosto de pegar a estrada para ir trabalhar, a gente mora em São José, para ir para lá é distante, não gosto. Segundo que eu prometi para mim que eu nunca mais ia pisar lá, nem para pegar meu diploma, e não fui mesmo para pegar meu diploma, quem pegou foi uma colega minha da residência, que mora em São José, foi pegar o dela, eu falei, pega o meu, porque eu fiquei traumatizado daquele troço, sabe? Porque eu trabalhei demais lá, 2 anos trabalhando lá, então eu brincava, falava, meu irmão, eu não vou pisar aqui nunca mais. Se eu tiver que passar aqui na frente, eu dou a volta, não piso. Então, eu prefiro não ir lá, porque senão eu vou achar que eu tô na residência. Traumas. Não, eu ia pro plantão, sem brincadeira, eu ia pro plantão na residência de UTI pediátrica, me dando taquicardia, com a mão suada, chegava lá com pizza, nervoso, porque... realmente foi uma residência muito, muito puxada, foi uma residência que eu sofri bastante, assim, mentalmente e fisicamente também. Então, não pretendo trabalhar lá. Perfeito. Se tiver que encontrar alguém de lá, marca num bar, alguma coisa. Bem longe de lá, né? Bem longe de lá, de preferência, mas lá eu não vou. Perfeito. Nem levar criança transferida eu não quero. Eu paro na esquina... Manda alguém empurrando a maca. Eu não piso lá. Liga pro seu colega, ó. Tô aqui, vem buscar. Vem buscar aqui, porque eu não quero pisar aí. Entendi. Foi difícil. Aprendi demais, sou muito grato, adoro o hospital. Deixei bons amigos lá. Deixei bons inimigos também. Né? Porque tem essa questão, São Paulo tem essa questão do preconceito, principalmente com quem vem do Rio de Janeiro. O carioca é folgado, o carioca é marrento, o carioca deixa o serviço para trás. E isso é verdade, tá? Perfeito. Então o pessoal tem preconceito por conta disso. Não que eu faça isso, tá? Mas de maneira geral, o carioca tem esses defeitos. Entendi. Né? É justificado, então. Então é justificado a fama. Só que aí por isso que o nome é preconceito. Então você tem o preconceito antes de conhecer o cara. E eu sofri muito preconceito lá no hospital por ser carioca. Então eu também deixei bons inimigos lá. E né? quase não dá pra perceber, né? Que você é carioca. Eu tenho pouco sotaque. Mas você sabe que quando eu vou no Rio de Janeiro, o meu sotaque é menos forte do que dos colegas que estão lá. Porque a minha família é toda de Minas e eu fiz a faculdade em Vassouras, que é interior do Rio, o sotaque já é um pouco menos puxado e já estou em São José aqui há algum tempo. Só não falo mano, nem meu. Aí isso ainda não aprendeu. Ainda não, porque aqui em São José você fala alguma coisa, lá no Rio você fala... aqui vocês têm pi? Tem, né? Não, não tem, mas eu sei que você tá... Lá no Rio você fala alguma coisa. Aí, cara, pô, não sei o que, o cara... Caralho! Agora aqui você fala... Cara, não sei o que, o cara... Mano! É bem assim. Isso eu ainda não faço. E acho que não vou fazer também não, mas o palavrão pelo menos eu já diminui depois que eu vim morar aqui. Aprendi que não pode ficar falando palavrão o dia inteiro. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua disposição. Isso. Muito obrigado por ter vindo no nosso episódio aqui. Eu acho que a galera de pediatria vai aprender muito, vai ter uma abordagem totalmente diferente dos episódios que a gente já teve aqui. Então, muito obrigado. E eu espero que a gente se encontre em algum momento da faculdade, que eu não tive o privilégio de ter aula com você, né? Porque o meu rodízio era diferente do deles. Quem sabe? Eu tive. Eu tive e foi muito bom. Lá no internato. No internato, Próximo período. der então, certo. É 10º, né? Você No 10º, no 10º. Próximo período, que bom. tamo junto, então. Isso Perfeito, aí. doutor. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi um prazer receber você. O episódio foi divertido, apesar da história triste. Demos Mas risada. faz parte. Faz parte. O importante é que Botando você trate isso como algo do cotidiano. Me machuca quando eu falo,
Mas você vê que logo depois eu já conto uma piada. Sim. Por quê? Porque você tem que aprender a separar. Você tem que separar, entendeu? Você não adianta eu sair daqui e chorar, e sair daqui todo mundo chorando, pular de cima de alguma ponte. Não é isso. Você se comove, você faz o que é sério, o que precisa ser feito, mas você sai dali, vira a chave, entendeu? Vai brincar, vai tomar cerveja, vai jogar bola, vai fazer o que for. Então, faz parte. A gente se divertiu pra caramba aqui, independente de ter história triste ou não. Não, foi perfeito e acho que assim, trouxe a realidade, que acho que é o mais importante, que é o que a gente quer passar pro pessoal para ter um pouco dessa experiência, para tomar decisões assim um pouco mais embasadas, digamos assim. Então foi perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, me diverti bastante, falei bastante também, né? Espero que eu não tenha falado muito, porque eu acabo me empolgando, falando demais excelente. Aí. Acho que na próxima eu que vou entrevistar vocês aí. Vambora, vamos marcar. Fechou, então. Obrigadão mesmo.